Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Enem 2022, segunda aplicação. Eu vou fazer agora a questão 116. A questão fala assim: foi realizada uma perícia técnica de um acidente de trânsito em que um carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus, como esquematizado na figura. A van tem massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os veículos permanecem grudados um ao outro e se deslocam-se a um ângulo de 45 graus com a direção de suas velocidades iniciais. O radar mediu a velocidade da van imediatamente antes da colisão, encontrando 40 km por hora. Qual o valor do módulo da velocidade do carro em km por hora imediatamente antes da colisão? Bom, a gente pode notar que esse problema é um problema de quantidade de movimento, né? No problema de quantidade de movimento, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. E aí, se eu for analisar a trajetória dos automóveis em relação à colisão, a gente pode dizer o seguinte, ó, que nessa direção aqui, eu posso construir o meu eixo X. Vou botar menorzinho aqui. E nessa direção aqui, ó, eu posso colocar o meu eixo Y. Então, a gente vai ter aqui, ó, esse aqui o meu eixo Y, esse aqui o meu eixo X. O que aconteceu? Na direção X, eu tenho a quantidade de movimento do carro. E na direção Y, eu teria a quantidade de movimento da van. Quando eles se chocam, né, a quantidade de movimento depois, ela vai nessa direção aqui. Certo? Então, a gente pode dizer que essa aqui é a quantidade de movimento resultante. Analisando isso aqui em termos de vetores, eu vou ter para cá a quantidade de movimento do carro, para cá a quantidade de movimento da van e nessa direção aqui eu vou ter a quantidade de movimento resultante. Segundo um problema, ele falou que antes do choque, no cruzamento, o ângulo entre as velocidades era de 90 graus. Então, eu posso dizer que esse cara era 90 graus. E após o choque, foi de 45 graus a resultante da quantidade de movimento do choque. Então, aqui vai ser 45 graus e aqui 45 graus, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. Beleza? Então, pensa comigo. Como eu tenho ângulos iguais, eu posso dizer o quê? Que a tangente de 45 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como tangente de 45 graus é igual a 1, a quantidade de movimento do carro vai ser igual à quantidade de movimento da van. E a gente sabe que quantidade de movimento é o quê? Massa vezes velocidade, massa vezes velocidade. Então, aqui é carro, aqui é carro, aqui é van, aqui é van. Vamos pegar os dados do problema. A massa do carro, o problema disse que é M, porque ele disse aqui, ó, a massa da van tem duas vezes maior que a massa do carro. Então, se a massa do carro é MC, a massa da van é igual a 2mc. A velocidade do carro é o que a gente vai determinar e a velocidade da van, o problema disse que é velocidade da van é de 40 km por hora. Então, aqui vai ser igual a 40 km por hora.
Substituindo esses valores aqui, vai ficar assim, ó. MCVC é igual a 2MC vezes 40. Simplifica as massas, eu sei que a velocidade do carro vai ser o quê? 80 km por hora. 80 km por hora é a letra E, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!